Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, aqui do nosso projeto OAB. E esta é a nossa primeira aula de Direito Civil do curso regular preparatório para a primeira fase. Você já conhece o nosso curso, sabe que ele é dividido em 3 métodos didáticos. Primeiro nós temos a nossa apostila estruturada, esquematizada, com destaques de atenção, de importância, jurisprudência, letra da lei, uma apostila muito bem elaborada, extremamente didática, para que você inicie o seu ciclo de estudos. E depois de fazer a leitura da sua apostila, então você terá a sua videoaula com um professor especializado em concursos públicos, em exame da OAB, que fará os destaques mais importantes, revendo os pontos que são mais cobrados em exames da OAB e em concursos cuja banca seja a FGV, bem como complementando com aquilo que o professor entender que é necessário para os seus estudos. E o seu ciclo preparatório, então, será concluído com um banco de questões para colocar em prática tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que estudou nesse encontro respectivo. Então, observe, 3 pontos, 3 caminhos didáticos dentro do seu ciclo de estudo. Primeiro, a apostila, onde você vai fazer a sua leitura, vai fazer ali as suas anotações. Depois, o audiovisual, mexendo com outro sentido na sua preparação. Você vai assistir um professor especializado, destacando aquilo que é mais importante. E fechando o seu ciclo de preparação, o banco de questões para colocar em prática aquilo que estudou no respectivo encontro. Esse é o diferencial do nosso projeto OAB, um curso muito bem pensado, planejado e acessível para que você consiga alcançar o primeiro sonho, e você sabe bem disso, o primeiro sonho daquele que cursa a Faculdade de Direito, que é a aprovação no exame da ordem. Não é um bicho de 7 cabeças. Tudo está na forma como se estuda. Por isso que o projeto OAB, ele te oferece esse ciclo de estudos, com leitura, anotação, audiovisual e prática através da resolução de questões, ok? E essa é a nossa primeira aula de Direito Civil. Você já estudou a apostila sobre pessoas e bens, e cá estou, professor Stanley, para fazer os destaques mais importantes dentro desse tema de Direito Civil 1, primeiro bloco da parte geral do Código Civil. Estou aqui para fazer os destaques mais importantes para que então você passe para o terceiro ponto, que é a resolução das questões, a prática através do nosso banco de questões, ok? Então vamos lá para a nossa aula, primeira aula de Direito Civil, apostila 1, apostila de pessoas e bens, e os temas que eu destaco aqui para a nossa reflexão: personalidade e capacidade. Você bem sabe, e isso é muito simples, isso é elementar, que o direito, ele se preocupa dentro da relação jurídica com os sujeitos do direito e com o objeto do direito. E muito embora alguns afirmem que o sujeito de direito é a pessoa natural ou jurídica, importa-nos aqui fazer uma ressalva. Em verdade, sujeito de direito e pessoa não são expressões sinônimas. Sujeito de direito é gênero, gênero do qual são espécies os entes personalizados ou entes personificados e os entes despersonalizados. Então, observem, os sujeitos do direito, que são aqueles que adquirem direitos, que assumem obrigações na ordem civil, os sujeitos de direito,
eles podem ser entes personificados ou despersonificados. E dentro dos entes personificados é que nós encontramos as pessoas, de duas espécies, pessoa natural e pessoa jurídica. Já aqui, dentre os entes despersonificados, nós vamos encontrar algumas figuras famosas, como é o caso do condomínio, do espólio, da massa falida, da herança jacente e da herança vacante. Perceba, condomínio não é pessoa jurídica, bem como o espólio, a massa falida, a herança jacente, a herança vacante. Não são pessoas, muito embora tenham capacidade de direito e, portanto, possam ser sujeitos de direito, possam adquirir alguns direitos e algumas obrigações na ordem civil inerentes à sua própria existência, mas não são pessoas. Os entes personificados, melhor dizendo, que são as pessoas, poderão ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Isso uma mera introdução para que possamos então falar sobre aqueles que eu costumo dizer são os três elementos fundamentais, são os três institutos basilares do direito civil. São eles: personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Professor Stanley, o que é personalidade? O que se entende por personalidade? Meus caros, personalidade nada mais é do que o atributo definidor da pessoa. No mundo de pessoas e bens, personalidade é o que distingue esses dois grupos. Personalidade é o que define a pessoa. É a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil e é o atributo que garante à pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, uma proteção mínima e existencial por parte do Estado, que nós chamamos, e na sua apostila você fez a leitura, de direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são aqueles atribuídos à pessoa pelo simples fato de ser pessoa, pelo simples fato de ser dotado de personalidade. Ok? Personalidade, portanto, atributo definidor da pessoa. Atributo que garante à pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. Aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Um dos maiores problemas, uma das maiores polêmicas em torno da personalidade, sem dúvida alguma, é com relação ao início. Qual é o momento em que se inicia a personalidade da pessoa natural? Porque a personalidade da pessoa jurídica, não temos grandes dificuldades. A personalidade da pessoa jurídica começa no momento em que o seu ato constitutivo é registrado no respectivo cartório. Agora, o início da personalidade da pessoa natural, aí sim, tema extremamente polêmico. O Código Civil, artigo 2º, ele diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A personalidade da pessoa natural começa do nascimento com vida. Ah, professor, não tem dificuldade nenhuma. Quando que começa a personalidade? Do nascimento com vida. O problema é a sequência do texto, em que o legislador diz que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E o nascituro, ele tem muitos direitos, não é verdade? O nascituro, ele tem direito à integridade física, ele tem direito à vida, alimentos, né, os alimentos gravídicos. O nascituro, ele tem direito à integridade moral, né? Nós temos casos célebres Brasil afora de ações indenizatórias por dano moral causado ao nascituro. Por exemplo, o caso, fatídico caso, do Rafinha Bastos e da
Vanessa Camargo e outros tantos que nós encontramos. O STJ, reiteradas vezes, já disse que se a mulher grávida em acidente automobilístico perde o bebê, os pais, não apenas a mulher, mas o pai também, terão direito à indenização do seguro DPVAT, por conta da morte do nascituro. Então o nascituro ele tem muitos direitos. Por isso que quando nós caminhamos para análise doutrinária e jurisprudencial, nós conseguimos perceber que tem prevalecido a teoria concepcionista, de que, a despeito do Código Civil, a personalidade, em verdade, começaria da concepção. Você se lembra? Existem 3 teorias relacionadas ao início da personalidade. Quais são elas? Teoria natalista, chamada também de teoria negativista, que é o texto do artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, portanto o nascituro não teria personalidade. Teoria da personalidade condicional, segundo a qual o nascituro é uma pessoa sob condição, a personalidade está subordinada à aquisição efetiva da personalidade, está subordinada ao nascimento com vida, evento futuro incerto, condição, e a teoria concepcionista ou positivista, segundo a qual a personalidade começa da concepção. E nesse contexto, o nascituro seria, sim, pessoa. Perfeito, professor. Agora, na hora da prova, se você for questionado acerca do início da personalidade, você seguirá o norte natalista, a teoria natalista. Por quê? Porque, regra geral, em questões objetivas, questiona-se o texto da lei. E o artigo 2º, ele é extremamente claro, interpretação simples, quando diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Por isso, repito, se você for questionado acerca do início da personalidade, a personalidade começa do nascimento com vida. Ah, professor, mas eu não concordo com isso. Depois você discute. Primeiro passa na prova. Agora, se a questão estiver falando sobre direitos do nascituro, você pensará tal qual um concepcionista. Numa questão de responsabilidade civil, por exemplo, é possível que o nascituro ele sofra dano moral. Feito? Numa questão de direito das sucessões, por exemplo, o Código Civil expressamente nos diz que legitimam-se a suceder pessoas nascidas ou concebidas à época da abertura da sucessão. Portanto, o nascituro, ele é herdeiro legítimo. Notem, se a questão envolver o início da personalidade, natalista. Se a questão envolver direitos do nascituro, concepcionista. Ok? Estamos acordados? Então, vamos adiante. Um ponto muito importante, ainda tratando sobre o início da vida, por assim dizer, está relacionado a qual é o momento, qual é o marco do nascimento com vida. Porque percebam, a despeito de todas as discussões em torno do início da vida, não temos maiores debates acerca da relevância do momento em que se nasce vivo. Porque atualmente mesmo os concepcionistas vão defender a tese, Maria Helena Diniz brilhantemente desenvolve, de que o nascituro ele teria personalidade formal. Então ele já teria toda a proteção extrapatrimonial, integridade física, integridade moral, integridade da imagem, é de fato herdeiro legítimo, só que a personalidade material, que é a aptidão para adquirir direitos de cunho patrimonial, esta começa do nascimento com vida. Nesse sentido, um rápido raciocínio. Se o indivíduo falece deixando a esposa grávida, por exemplo, o nascituro é o herdeiro dele, é o herdeiro legítimo.
Legitimam-se a suceder pessoas nascidas ou concebidas à época da abertura da sucessão, à época da morte. Então, o nascituro, ele é o herdeiro de fato. Só que ele não pode ser dono da herança, ele não pode ser proprietário da herança. Por quê? Porque ele não tem personalidade material. Ele só se tornará proprietário da herança quando e se nascer com vida. Perfeito? Quando se dá o nascimento com vida? O nascimento com vida, ele ocorre na primeira respiração. O que marca o nascimento vivo é a atividade cardiorrespiratória. Então, respirou, nasceu vivo. Ainda que esse bebê tenha sobrevivido por minutos, respirou, nasceu vivo. Adquiriu personalidade material. Se tornou proprietário de uma eventual herança, por exemplo, decorrente do falecimento do seu pai, quando ainda era nascituro. Ok? Respirou, nasceu vivo. O que efetivamente define o nascimento com vida, portanto, é o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Não existe prazo mínimo de vida. Ele tem que sobreviver fora do útero por 24 horas, por 48 horas. No Brasil não existe isso. Respirou, nasceu vivo. Não é necessário um parecer médico sobre a viabilidade do bebê. É um parecer no sentido de que aquela era uma vida viável. Não há necessidade de um parecer médico nesse sentido. Não há sequer necessidade do corte do cordão umbilical e nem mesmo do desprendimento da placenta. Insisto, respirou, nasceu vivo, para todos os efeitos. Dessa forma, um exemplo simples. O indivíduo faleceu deixando a namorada grávida. O bebê é o herdeiro. Essa namorada ela é levada às pressas para o hospital, um parto de emergência e o bebê morre. Se esse bebê não nasceu com vida, ele não chegou a se tornar proprietário da herança. Herança que será distribuída entre os ascendentes do sujeito que faleceu anteriormente. Agora, se o bebê nasceu com vida, ele chegou a se tornar proprietário da herança. E agora nós vamos fazer o inventário dele, reconhecendo que a sua mãe é herdeira. Então ele chegou a se tornar proprietário da herança e essa herança agora vai para a sua mãe, namorada do sujeito que faleceu anteriormente. Percebeu? A importância de se compreender o momento do nascimento com vida, que se dá com a respiração. Talvez você tenha ouvido falar já sobre um exame clínico chamado docimasia hidrostática de Galeno, né, que serve exatamente para aferir se o bebê chegou ou não a respirar, se o pulmão inflou ou não. Se o pulmão inflou, respirou, nasceu vivo. Se não inflou, nasce morto. Ok? Então nós vimos qual é o conceito de personalidade. Nós identificamos as teorias acerca do início da personalidade da pessoa natural e também falamos sobre o momento, sobre o marco do nascimento com vida. Batemos o primeiro ponto dessa nossa aula. Segundo ponto da nossa aula, capacidade. Capacidade jurídica. O que é capacidade jurídica? A doutrina costuma dizer que a capacidade ela é a medida da personalidade. Esse é um conceito doutrinário. Já, inclusive, caiu em alguns concursos públicos. Mas é um conceitozinho doutrinário. A capacidade é a medida da personalidade. Mas o que você precisa realmente entender é que existem duas espécies de capacidade. Nós temos a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito nada mais é do que a aptidão para ser sujeito
de direitos e deveres na ordem civil. A aptidão para adquirir direitos e obrigações na ordem privada. E esta espécie toda pessoa tem. Entendam? Toda pessoa, independente da idade, independente da sua condição psíquica, independente do que tenha feito, do que tenha deixado de fazer, toda pessoa, indistintamente, tem capacidade de direito. A capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direitos. Uma criança de 1 ano pode ser proprietária de um imóvel? Acabamos de falar sobre uma criança de minutos que se tornou proprietária de toda uma herança. Então percebam, artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Capacidade de direito. A capacidade de fato, por sua vez, essa segunda modalidade, essa segunda espécie, a capacidade de fato, ela é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. É a aptidão para exercer de forma autônoma, independente, os atos da vida civil, os direitos e as obrigações. E esta outra não tem, ou melhor, nem toda pessoa tem. A capacidade de fato, ela é gradual. Nem toda pessoa tem capacidade de fato. É no contexto da capacidade de fato que nós vamos falar em graus. Algumas pessoas são absolutamente incapazes, outras relativamente incapazes. E se o indivíduo, assim como eu e você, imagino, tem capacidade de direito e capacidade de fato, ele será então considerado plenamente capaz. Capacidade de direito, aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa tem. Capacidade de fato, aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Esta nem toda pessoa tem. Alguns são absolutamente capazes, outros relativamente incapazes e, por fim, aqueles que, assim como eu e como você, são plenamente capazes. No seu material, você vai encontrar um quadrinho sinótico. E aqui no nosso slide, que também será disponibilizado, você vai ter acesso aqui a esse slide com um resumo preciso do que é mais importante dentro da aula que você estudou. Aqui está estruturado. Veja, as duas espécies. Capacidade de direito, aptidão para contrair direitos e obrigações na ordem civil. Toda pessoa tem e até mesmo um ente despersonalizado tem. Capacidade de fato, aptidão para exercer pessoalmente os atos jurídicos. Nem toda pessoa tem. Aptidão que é gradual, absoluta e relativa incapacidade. Se o indivíduo tem as duas espécies, plena capacidade. Notem, portanto, que quando nós nos deparamos com a expressão incapaz, você já percebeu, né? Quando a gente se depara com a expressão incapaz, esta expressão está relacionada e diz respeito exclusivamente à capacidade de fato. Ah, professor, por quê? Porque toda pessoa é capaz de direitos. Lembra? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. De modo que, quando falamos acerca da teoria da incapacidade, nós estamos nos referindo à capacidade de fato, à aptidão para exercer pessoalmente os direitos e deveres. Se toda pessoa pode ser
titular de direitos e obrigações na ordem civil, nem toda pessoa pode exercer pessoalmente tais direitos. E é neste contexto, que está a teoria da incapacidade. Teoria que foi significativamente alterada pela Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 3º do Código Civil dizia: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Sabe o que aconteceu com esses incisos? Eles foram revogados. Eles foram revogados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, atualmente, o artigo 3º do Código Civil conta apenas com um caput. E nesse caput o legislador diz: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E ponto final. São absolutamente incapazes, grave isso, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Não há outro critério. O critério é único. O critério é etário. São incapazes os menores de 16 anos. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Não existe absolutamente incapaz maior de 16. Ah, professor, mas e os índios? Os índios, eles são regulados por legislação própria, né? Lá no âmbito da legislação específica dos indígenas, nós vamos falar em índios silvícolas, né? Enfim, só que no nosso contexto, no contexto do direito civil, não existe absolutamente incapaz menor de 16 anos. Este é o único critério. E a FGV pode fazer de tudo para te levar ao equívoco. Falar, por exemplo, que o indivíduo sofreu um acidente e ele se encontra em coma. E por isso ele é absolutamente incapaz. Não é. Não é. Falar que ele tem uma enfermidade mental gravíssima e que por isso ele é absolutamente incapaz. Não é. O único critério que define a incapacidade absoluta é o critério idade. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Ponto. Professor, e os relativamente incapazes? Continuam os mesmos? Houve mudança no que toca aos relativamente incapazes? Também tivemos mudanças no que toca aos relativamente incapazes. O artigo 4º do Código Civil, antes da lei, dizia: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16, menores de 18. Os ébrios habituais, viciados em tóxico e os que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido. Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Notem que essa parte da nossa disciplina, ela foi alterada por uma lei chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a grande finalidade do Estatuto nesse contexto foi quebrar um preconceito, foi tirar do senso comum da sociedade de que alguém deva ser considerado incapaz pelo simples fato de ter uma deficiência qualquer que seja. Esse foi o objetivo. Por isso, se você observar, tanto no artigo 3º, que diz que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos e ponto, e o artigo 4º, você facilmente notará que não há mais referência
a deficiência, qualquer que seja. Ninguém será, eu disse ninguém será considerado incapaz pelo simples fato de ter uma deficiência, qualquer que seja, física ou intelectual. Se na sua prova cai, por exemplo, que um indivíduo, por conta de uma deficiência intelectual, o indivíduo é portador de uma deficiência intelectual determinada, ele é então incapaz. Errado. Se essa é a única informação que você tem, você vai presumir que ele é capaz. O artigo 6º do Estatuto vai dizer que a deficiência, ela não influi. A deficiência, qualquer que seja, física, intelectual, ela não influencia na plena capacidade para os atos da vida civil. Em outros termos, ninguém será incapaz pelo simples fato de ter uma deficiência. O novo artigo 4º, observem, não tem deficiência. Olha só o texto. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Têm deficiência? Não, não tem deficiência. Pode acontecer. E aqui a pausa, ela é proposital. Assente aí o conhecimento na sua mente. Respira. Ok? Pode acontecer de alguém, por conta de uma deficiência, não ter discernimento para a prática dos atos da vida civil. E aí, nesse caso, não por causa da deficiência, mas por uma causa transitória ou permanente, impeditiva da vontade, ele será relativamente incapaz. Ei, atenção! Pode ser que o deficiente, não por causa da deficiência, mas por uma causa transitória ou permanente, impeditiva da expressão de vontade, acabe sendo enquadrado aqui como relativamente incapaz. O que você precisa entender, e eu me faço até repetitivo de propósito, é que ninguém será incapaz simplesmente por causa de uma deficiência. Não. Pode ser que essa deficiência o prive da aptidão de praticar os atos da vida civil. E aí, nesse caso, por conta do inciso 3 do artigo 4º, ele será, então, considerado relativamente incapaz. Beleza? Em resumo, dê uma boa olhada aqui no quadrinho. Ok? Artigo 3º. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Artigo 4º. São relativamente incapazes os maiores de 16 anos e menores de 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade. E os pródigos. Antes de falarmos sobre a cessação da incapacidade, já concluindo aqui essa parte, veja bem, esses indivíduos, eles são incapazes, absoluta ou relativamente, para a prática pessoal dos atos da vida civil. Capacidade de fato é a aptidão para exercer, para praticar pessoalmente, independentemente, para praticar de forma autônoma os atos da vida civil. Esta aptidão, os incapazes absolutamente ou relativamente não têm. O que não significa que eles não possam praticar os atos da vida civil. Eles não podem praticar pessoalmente. Eles poderão fazê-lo desde que a gente supra a incapacidade. E nesse ponto, grave, isso aqui é objeto de prova.
o absolutamente incapaz pode praticar os atos da vida civil? Sim. Se nós suprirmos a incapacidade, o que se dá através da representação. O que se dá através da representação. E o relativamente incapaz também poderá praticar os atos da vida civil desde que a incapacidade seja suprida através da assistência. Destaco que o relativamente incapaz pode até praticar alguns atos sozinhos, tá? Por exemplo, fazer um testamento, votar. O maior de 16 anos pode votar e o pai não vai junto com ele, né, lá na cabine para poder digitar lá na urna eletrônica. Não. Alguns atos o relativamente incapaz pode até fazer sozinho, mas especialmente os atos negociais. Ele dependerá também de suprimento. E o suprimento, nesse caso, é a assistência. Existe um mnemônicozinho que pode te ajudar, que é o seguinte: suprimento da incapacidade. IAR. IAR. E RIA. Pessoal, o que é isso? Incapaz absolutamente. Melhor, deixa eu mudar aqui meu mnemônico. AIR, né? Porque é o contrário, né? Absolutamente incapaz. Representação. AIR. AIR. Absolutamente incapaz. Representação. RIA. Relativamente incapaz. Assistência. Tá? É um mnemônicozinho só para te ajudar a gravar. O absolutamente incapaz depende de representação, AIR. O relativamente incapaz depende de assistência, RIA. Perfeito? Ah, professor, se o absolutamente incapaz praticar um negócio jurídico sem representação. Absolutamente incapaz depende de representação. E se ele não for representado? O negócio jurídico será considerado nulo. Nulo. E se o relativamente incapaz celebrar um negócio jurídico sem assistência? RIA. Relativamente incapaz depende de assistência. E se não tiver? O negócio jurídico será, então, anulável. Nulo e anulável, nós vamos estudar no momento oportuno, são fenômenos que não se confundem. Nulo e anulável são institutos distintos. Você não pode confundir, especialmente aqui. Absolutamente incapaz, sem representação. Nulo, artigo 166, inciso 1. Relativamente incapaz, sem assistência. Anulável, artigo 171, inciso 1 do Código Civil. Ok? Perfeito. E assim a gente vai para a última parte desta nossa videoaula. Última parte dessa nossa videoaula, que está relacionada à cessação da incapacidade. Quando que a incapacidade cessa? A incapacidade cessa no momento em que for extinta ou extinto o fato que lhe deu causa. A incapacidade cessa no momento em que for extinta a sua causa. Portanto, se eu estou pensando num relativamente incapaz por ser ébrio habitual, viciado em tóxico, por uma causa permanente ou transitória impeditiva da vontade, por ser pródigo, e isso foi declarado por sentença, a incapacidade cessará no momento em que nova sentença levantar a curatela. E se eu estou pensando na incapacidade por idade, automático. Completou 16, relativamente incapaz. Completou 18, plenamente capaz. A incapacidade cessa com a extinção da causa que o originou. Dessa forma, a incapacidade etária cessa com a maioridade. E a incapacidade subjetiva por uma nova decisão judicial que levante a curatela. Artigo 5º do Código Civil.
A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Mas você sabe porque todo mundo sabe, mesmo fora da faculdade de Direito, que é possível que um menor de idade se torne plenamente capaz para os atos da vida civil. Isso acontece através do instituto chamado emancipação. Isso todo mundo sabe. Qualquer pessoa que você perguntar ali na rua o que é emancipação, ela vai saber do jeito dela, mas conseguirá ali explicar o que significa esse instituto. O que talvez ela não saiba e o que muitos alunos esquecem na hora de uma prova, e a OAB é apaixonada por esse tema, é que existem 3 espécies de emancipação. Existem 3 espécies de emancipação. Nós temos a emancipação voluntária, a emancipação legal e a emancipação judicial. A emancipação voluntária. Emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais. Pelos pais. E atentem-se ao plural. A emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais. Eu não disse avós, eu não disse tios, eu não disse irmãos. Pais. E no plural. Porque, regra geral, dependerá da vontade de ambos. Regra geral, só o pai ou só a mãe não poderá emancipar o menor. A menos que, na falta do outro, e uma falta que é técnica, a menos que o outro esteja morto, ausente, ou seja, em local incerto e não sabido, ou tenha sido destituído do poder familiar. O Código Civil ele vai dizer, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, morte, ausência, perda do poder familiar, mediante instrumento público, independente de homologação judicial. A emancipação judicial é aquela concedida pelos pais, ou um deles na falta do outro, através de instrumento público, de escritura pública, independente de homologação judicial. Agora, se esse menor ele está sob tutela, ele não tem pais, os pais, por exemplo, já morreram, e ele tem um tutor, tutor não pode emancipar voluntariamente. Grave isso. Tutor não pode emancipar voluntariamente. O tutor não pode emancipar voluntariamente. Se o menor ele está sob tutela, então a emancipação ela tem que ser judicial. Ela tem que ser declarada por sentença. Sentença em que o tutor tenha sido ouvido. E tanto na emancipação voluntária quanto na emancipação judicial, o menor tem que ter pelo menos 16 anos. Pelo menos 16 anos. Notem, emancipação voluntária, aquela concedida pelos pais, ou um deles na falta do outro, falta técnica, morte, ausência, perda do poder familiar. Através da escritura pública, independente de homologação judicial. E o menor tem que ter pelo menos 16 anos. Emancipação judicial, determinada por sentença. Quando o menor estiver sob tutela e tenha pelo menos 16 anos de idade. E a emancipação legal, professor? Emancipação legal é aquela que acontece de forma automática quando ocorre alguma das situações previstas expressamente na lei. Quais são essas situações? Casamento, o casamento emancipa, exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior ou pelo estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tem economia própria. Emancipação legal pelo casamento, emancipação legal pelo emprego público efetivo, pelo exercício de emprego público efetivo,
pela colação de grau em curso de ensino superior e pelo menor que já tenha economia, por ter o menor já economia própria, em razão de estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego, desde que tenha pelo menos 16 anos. Ok? Então, emancipação. 3 espécies de emancipação. Emancipação voluntária, judicial e legal. Emancipação voluntária. O menor tem que ser púbere, ou seja, ele tem que ter pelo menos 16 anos. Essa emancipação se dá por instrumento público, independente de homologação, prestada pelos pais. Emancipação judicial. O menor tem que ter pelo menos 16 anos. Está sob tutela e ela é determinada por sentença. Essas duas, obrigatoriamente, serão registradas, conforme o disposto no artigo 9º, inciso 2. Emancipação legal, pelo casamento, pelo emprego público efetivo, colação de grau, ensino superior, estabelecimento civil ou comercial, relação de emprego. No último inciso, se você observar, aqui no inciso 5, o legislador fala sobre 16 anos. Então, nesse caso de emancipação por estabelecimento civil ou comercial, pela relação de emprego, o menor tem de ser púbere, ou seja, ele tem que ter pelo menos 16 anos. E desde o início de 2019, menores de 16 anos não podem casar. Portanto, a emancipação em razão do casamento também passa a ser restrita aos menores púberes. Ok? Perfeito. Essa foi a nossa primeira aula de Direito Civil do curso regular para a primeira fase do exame da OAB. Você que é nosso aluno, que já está matriculado, que já está com acesso ao portal, agora vai realizar o seu banco de questões. Você já leu a nossa apostila estruturada, apostila que também cedemos aqui como degustação de forma gratuita para os alunos que querem conhecer o nosso curso. Você já assistiu a nossa aula, também aqui como degustação gratuitamente, para aqueles que querem conhecer a nossa dinâmica. Agora você que já está matriculado, vai resolver o nosso banco de questões. E para você que já está matriculado, eu vou colocar uma aula extra nesse primeiro encontro, falando sobre o fim da pessoa natural. Mas aí é só para você. Nesse primeiro encontro de Direito Civil, nós vamos ter 2 videoaulas. Falamos sobre personalidade e capacidade. E agora nós vamos ter uma outra videoaula, depois que você tomar a sua água, tomar o seu café, sobre o fim da pessoa natural, onde trabalharemos o assunto da morte, morte real, morte presumida sem ausência, morte presumida com ausência e comoriência, também assuntos muito cobrados no exame da OAB. Ah, você ainda não é nosso aluno? Então não perca tempo, não perca tempo. Faça já a sua matrícula. O projeto OAB, ele vem com uma ideia diferenciada, né? É um acesso democrático a material de qualidade, porque o nosso preço é acessível, né? Conta o nosso produto com apostila de extrema qualidade, você já pôde verificar, aulas com professores especializados, banco de questões, aulas extras a depender da matéria, enfim, um conteúdo muito bom, um conteúdo de extrema qualidade por um preço acessível. Você vai se surpreender com essa plataforma. Não é nosso aluno, portanto, faça a matrícula. Faça a matrícula. E não deixe de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de comentar aí abaixo, de falar para os amigos e dar aquela força para esse projeto que está começando, mas começando já com força total, pensando na qualidade do conteúdo que prestaremos para vocês, nossos alunos. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais.